A imprensa divulgou alguns dos beneficiários mais notórios condenados por corrupção ativa, passiva, peculato ou lavagem de dinheiro. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui, com todas as vênias. Como defensor da prisão após condenação em segunda instância, o ministro Luiz Roberto Barroso citou em seu voto que a grande massa da população carcerária do país está presa preventivamente, sem ser julgada nem mesmo pela primeira instância, e de repente vem uma ação cobrando que as pessoas não sejam presas após condenação em segunda instância, quando a maior parte da população carcerária do país está presa sem nem ter passado pela primeira instância ainda. Sem ainda nem ter passado pela primeira instância da justiça brasileira, a grande massa da população carcerária do país cumpre prisão preventiva, prisão provisória, enquanto os crimes do colarinho branco, os criminosos do colarinho branco, mobilizam metade de um país para cobrar o fim da prisão após condenação em segunda instância. Veja a opinião do ministro. Há uma clara divisão entre crimes de pobre e crimes de rico. Os crimes que mais geram ocupação de vagas no sistema penitenciário, de novo dados oficiais do DEPEN, são, como a intuição e as estatísticas revelam, os crimes dos pobres. Confiram-se a seguir os números do sistema penitenciário fornecido pelo DEPEN. Os crimes que mais geram ocupação de vagas nos presídios brasileiros são 1. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 220.284 presos. Qual é a regra geral que o sistema aplica em relação aos réus acusados de tráfico? Prisão em flagrante, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e permanecem presos desde antes da decisão de primeiro grau, até que, se tiverem sorte de cair comigo o habeas corpus, eu solto aqui. Porque acho que é uma péssima política pública prender preventivamente meninos jovens e pobres por pequenas quantidades de droga para engrossar os exércitos do tráfico, como lembrava o ministro Alexandre de Moraes. O segundo crime que mais gera encarceramento no Brasil é roubo qualificado. 109.284 presos. Estamos falando, geralmente, de assalto à mão armada. O terceiro é roubo simples. 64.106 presos. Estamos falando, geralmente, de assalto mediante violência ou grave ameaça. O quarto crime que mais prende no Brasil é homicídio, simples ou qualificado, 66.777. Depois, crimes contra a dignidade sexual, estupro, estupro de vulnerável e atentado violento ao pudor. E sexto, latrocínio, que é roubo seguido de morte ou de lesão corporal grave. Qual é a característica de todos esses crimes que ocupam o maior percentual do sistema penitenciário brasileiro? São crimes em que o agente é considerado violento e normalmente preso preventivamente, igualmente antes mesmo da sentença de primeiro grau. Portanto, os 6 crimes que mais lotam o sistema penitenciário são os crimes de pobres. 100% praticamente da clientela desses crimes. Há um destaque que deve ser feito ao crime de furto simples, pelo qual, que é o do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Há 34.330 presos no sistema por furto simples, que é aquele em que se o réu for primário e for de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode, e no geral deve, aplicar penas restritivas de direitos em lugar de pena de prisão. Portanto, como regra, só estará preso por furto quem for reincidente e, muitas vezes, multirreincidente. E gostaria de lembrar
que eu mesmo trouxe a este plenário 3 casos que entendia devia-se aplicar o princípio da insignificância, mas envolvia a reincidência, e a jurisprudência do Supremo entendia que, em caso de reincidência, não podia haver insignificância. E eu trouxe os 3 casos para plenário e perdi os 3. O garantismo nem sempre funciona quando o réu é pobre, no caso de insignificância, muito pobre. Só para documentar que o sistema é duríssimo com os pobres e bem manso com os ricos, vejam-se os números de condenação por crimes como corrupção passiva, corrupção ativa e peculato, que é desvio de dinheiro público. Números oficiais do DEPEN. Existem no Brasil 116 presos por corrupção ativa, 116 por corrupção passiva, 522 por corrupção ativa e 1.161 por peculato. O Conselho Nacional de Justiça divulgou que o número de presos que pode ser afetado por uma mudança da jurisprudência é de apenas 4.895. Porém, como vimos, muito maior que este número foi o impacto sobre o sistema da possibilidade de execução depois do segundo grau, diminuindo de maneira expressiva o índice de encarceramento no país. A imprensa divulgou alguns dos beneficiários mais notórios dentre os 4.895, condenados por corrupção ativa, passiva, peculato ou lavagem de dinheiro. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui, com todas as vênias.